tudo bem? Essa semana nós vamos falar de uma relação que para algumas pessoas é uma relação muito harmônica, muito tranquila, mas eu vou dizer que para uma boa parte aí das pessoas essa relação é uma relação um pouco conflituosa, vamos dizer assim, ou um pouco desconfortável. Que relação é essa? É a relação funcionário-empregador, ou seja, a relação do seu líder, né, com você. Em alguns momentos eu estou falando aqui tanto para empreendedores, tanto para os empresários, quanto para aqueles também que são funcionários. Então nós vamos falar um pouquinho dessas extremidades aí, que na verdade não deveriam ser tão extremas assim, deveriam estar um pouco mais próximas para que essa parceria existisse. Vamos falar do lado bom primeiro. Quando o empregador, ou seja, você aí que é empreendedor, que é empresário, tem uma relação de reconhecimento dos pontos fortes do seu funcionário e tem uma relação de parceria no desenvolvimento das oportunidades de melhoria desse funcionário, a relação acaba sendo um pouco harmônica, porque existe um respeito entre essas partes, existe uma forma tranquila e uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação clara do que deve ser trabalhado, do que deve ser melhorado. Existem aí elogios, reconhecimentos do que de bom esse funcionário prestou para a sua empresa. Mas ao mesmo tempo, a gente tem o lado do funcionário, que muitas vezes também não reconhece esse lado bom do empregador. Não percebe o quanto esta empresa agrega valor em sua vida. Falando aí da parte boa, da parceria, o que nós temos aí para dizer para vocês dessa relação? Existindo aí a possibilidade dessa parceria, o reconhecimento do empregador e o reconhecimento por parte desse funcionário, que também precisa saber reconhecer esses papéis, que também precisa saber que esta empresa está investindo nele e está dando a oportunidade de crescimento. Portanto, quando essa parceria, existe um ambiente de trabalho com uma qualidade de vida no trabalho fantástica. E esse funcionário sabe reconhecer e esse funcionário não quer sair dessa empresa. Portanto, meu amigo empreendedor, você pode dar metas desafiadoras para esse cara. Porque pelo prazer de trabalhar, pelo desejo de estar ali, esse cara vai suar a camisa para fazer o seu melhor. Por quê? Porque você empresário, você empreendedor, reconhece o valor desse funcionário. E ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, nós também temos esse funcionário que percebe esse reconhecimento. Engano nosso achar que temos hoje pessoas, funcionários desatentos a esse tipo de comportamento. Não existe mais isso. Isso aconteceu lá no tempo da minha avó. Não tinha esse reconhecimento, não sabiam como trabalhar, não sabiam como fazer. Às vezes, não tinham a conexão, as informações que nós temos hoje. Portanto, existe aí uma conexão hoje, né? Uma junção de informações. E quando essa junção de informações ela é pertinente, ela é clara, ela é tranquila na relação empreendedor, né, empresário e funcionário, existe aí um resultado muito bacana, um resultado muito bom para a empresa. Quando isso não acontece, a gente tem um outro lado que nós vamos falar agora e que não é um lado tão interessante assim. O que eu tenho para dizer aí para vocês? A primeira parte que nós falamos, nós temos pessoas muito justas, pessoas muito corretas no seu comportamento. Quando a gente fala de organizações que às vezes têm muita dificuldade com o relacionamento interno, muita rotatividade, gente, troca de funcionário constante, liga o alarme. Liga o alarme, acende a luzinha aqui em cima. Por quê? Porque isso tem que te chamar a atenção. Se eu tenho na minha empresa uma rotatividade, uma troca de funcionários constante, tem alguma coisa errada aqui dentro.
tem alguma coisa errada dentro da minha organização. Portanto, eu preciso ficar em alerta. E uma dessas coisas, várias outras podem estar acontecendo, mas uma delas é o que nós estamos tratando aqui hoje. Essa relação dentro das organizações. Então, esse clima organizacional precisa trazer aí benefícios para esse funcionário. E, ao mesmo tempo, benefícios para o empresário. Por quê? Porque eu abri uma empresa para ter lucro. Eu não abri a empresa para empatar, né? Eu abri a empresa realmente para ganhar dinheiro. E não tem nada de errado nisso. Nenhum problema nisso. Muito pelo contrário. O objetivo das empresas é ter lucro. É faturamento. Não estamos falando aí de ONGs, né? Nós não estamos falando de alguns tipos de empresas. Mas a grande maioria dos empresários, dos empreendedores, abrem a empresa para ter lucro. Ponto. Fato é, quando eu não tenho uma relação de tanta parceria com esse meu funcionário, quando o clima organizacional não é bom e eu tenho uma grande rotatividade, pode ser, né, um dos pontos, como eu já disse, essa relação empresário-funcionário. A gente pode ter outros fatores aí que envolvem essa rotatividade, mas uma delas pode ser esse clima, esse ambiente organizacional. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a atenção para um ponto que, vindo aí trabalhando de várias empresas que eu já trabalhei, e principalmente empresas menores, eu trabalhei em muitas empresas de grande porte, e esse ponto nessas empresas realmente é um pouco mais difícil de se perceber, mas nas empresas menores isso é muito claro para mim, isso é muito óbvio a gente enxergar eu vou dizer esse problema, porque não deixa de ser um problema realmente. O que é, gente? O empresário, ele quer lucrar a qualquer preço. Eu vou faturar a qualquer preço. E quanto menor o desconto que eu vou dar para o meu cliente, quanto mais eu colocar a corda no pescoço do meu cliente, maior é o meu lucro, maior o meu faturamento. Ok, isso é uma relação diretamente proporcional, né? Mas o seu funcionário, ele sabe disso. O seu funcionário, ele sabe até o limite que ele pode chegar de desconto, de bônus, de brindes. Então, o seu funcionário, ele tem essa relação. E como eu falei um pouquinho antes, nós não temos mais funcionário bobo. Ficou lá no tempo do onça. Portanto, o funcionário, ele percebe que este empresário, que este empreendedor quer passar o seu cliente para trás. Passar o cliente para trás, aí eu falo entre aspas, você não está burlando nada, você não está roubando nada do seu cliente, mas você deixa de dar benefícios a esse cliente. E às vezes eu troco uma peça com esse cliente, às vezes o cliente tem direito, é uma promoção de fábrica, e o cliente tem direito a levar um bônus, um brinde, o que seja. E eu guardo isso para um outro momento, para eu fazer uma promoção da minha loja, para eu fazer uma promoção com o meu nome, e não com o nome da fábrica que eu represento. São exemplos, tá, gente? Só para vocês entenderem aí. E o funcionário, ele vai percebendo que o empresário está burlando o sistema, que o empresário está deixando de beneficiar o seu cliente, ok? Às vezes essa relação do empresário com o funcionário é uma relação muito boa, não é uma relação ruim, mas o empregado, o funcionário, ele consegue perceber que você está burlando aí esse sistema, que você está deixando de beneficiar o funcionário. Neste sentido, qual é o grande problema? O problema aí nesse sentido é se o empresário engana ou burla o cliente, por que eu, funcionário, não posso fazer isso com a empresa que eu trabalho? Fica aí a pergunta, não é assim? Quando a gente faz esse questionamento, a gente, enquanto empresário, se for fazer uma auditoria nos nossos processos, se for fazer uma auditoria na nossa empresa, a gente consegue perceber o quanto eu estou sendo enganado, o quanto eu estou sendo ridículo. Os meus funcionários que me veem burlar o sistema,
passar para trás, às vezes, o meu cliente, eles fazem a mesma coisa comigo. São pequenas coisas. Às vezes, uma caneta que eu mandei fazer para dar de brinde para o meu cliente. E quem está acontecendo? O funcionário está levando 10 para casa, para o papagaio, para o periquito, para os filhos, para a avó, para quem nem escreve direito, para o bebê. Mas ele está burlando. Por quê? Ele aprendeu comigo. Ele aprendeu comigo que sou empreendedor, que sou o dono da empresa. E aí eu acho em alguns momentos, porque esse funcionário normalmente tem excelentes resultados. Esse funcionário normalmente traz para mim bonificações maravilhosas, uma rentabilidade maravilhosa. Mas até que ponto vale a pena essa relação de ganha-perde? Porque no momento que esse funcionário está me passando para trás, ele entende que ele ganha e eu perco. Mas ele aprendeu comigo. Ele está enxergando isso no contexto, comigo. Portanto, vamos pensar, vamos rever esse relacionamento. Vamos pensar aí, se eu sou esse empresário que quero ganhar a qualquer preço do meu cliente e eu esqueço que quem mantém essa empresa aqui é o meu cliente que está pagando por ela, está comprando e está pagando o meu salário e o salário de todo mundo que trabalha aqui, né? Eu, enquanto empresário, me esqueço disso, ou finjo que esqueço porque é interessante, e ao mesmo tempo, aquele empresário, gente, que é um bocó, desculpa, mas é isso, rasgando o verbo, é um bobo, que passa a mão na cabeça do funcionário, acha que ele é bonzinho o tempo inteiro, e o funcionário realmente trata bem, mas eu acabo sendo pai, mãe desse funcionário. E eu esqueço que é uma relação de empregado-funcionário. Eu abro as contas da empresa, eu conto informações estratégicas. Para quê? Para quê? Para quando eu trocar meu carro, esse funcionário falar assim, lá, tá vendo? Tá andando de carro novo, mas não aumenta meu salário, não. Então, gente, tem os dois extremos aí e vamos ficar a reflexão. Fica a reflexão aí para vocês. Comecem a pensar. E o que é certo, Cris? Vocês vão me perguntar, Cris, ok, mas beleza, você falou de um que é bobo demais e o outro quer fazer tudo. Qual que é o mais correto? O que é o certo nisso? Gente, o certo é sempre o equilíbrio. O equilíbrio é a melhor opção. É aquele empreendedor que respeita o funcionário, que trata bem, que valoriza e que reconhece. E esse empregado que sabe desse reconhecimento, que entende esse reconhecimento. Essa parceria é brilhante e dá certo. Mas aí fica hoje a reflexão para vocês, tá? Que tipo de empreendedor eu sou? Que tipo de funcionário eu sou? Será que os valores dessa empresa são os meus valores, casam com os meus valores? E eu quero continuar aqui? Será que os valores dos meus funcionários são os valores da minha empresa? Ou eu realmente preciso rever esse contexto? Fica aí, tá? A informação para vocês refletirem sobre o assunto. Qualquer tema aí que vocês queiram que a gente fale aqui no canal, escrevam aqui embaixo pra gente nos comentários, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E as redes sociais estão por aqui, tá aqui em cima, eu não sei onde vai estar, mas tá por aqui, gente, ok? Grande abraço, espero que tenha contribuído com vocês e até semana que vem.